Quanto tempo demora para sair um consórcio? Essa é uma das dúvidas que mais assombra todos os planejadores que estão pensando em entrar num grupo de consórcio. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar quanto tempo em média demora de fato para sair um consórcio e quais técnicas você pode utilizar para acelerar sua contemplação. E eu já quero começar aqui dizendo algo que vai contra o que muita gente pensa. Se você quer ter resultados de verdade no seu consórcio, você precisa saber que a modalidade não depende exclusivamente da sorte. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você não precisa ser sortudo para fazer um consórcio de carro, de imóvel e se dar bem. Eu falo isso em quase todos os meus vídeos aqui do canal, mas é bom repetir. Consórcio é estratégia. Mesmo que você aí não tenha recurso para ofertar de lance, você pode traçar alguns caminhos que vão te ajudar a ser contemplado mais rápido. Por isso, a primeira coisa que você precisa entender é que o consórcio definitivamente não é loteria federal. Agora vamos lá, quanto tempo de fato demora aí em média para sair um consórcio? Essa é uma pergunta que vai depender muito do grupo que você escolheu e da empresa em que você fez o seu consórcio. Isso porque cada grupo tem as suas características próprias, né? E aí será indicado para um tipo diferente de participante. Por isso é muito importante que você leve em consideração três principais fatores na hora de escolher o seu grupo. Primeiro, a empresa em que você vai fazer o seu consórcio, já que cada administrador aí tem uma proposta diferente. Algumas vão ter as taxas mais baixas do mercado, porém aí terão alguns grupos contemplações mais lentas, entende? Outras você pode pagar um pouco mais, porém será contemplado mais rápido também. Então assim, procure saber qual é o foco principal da empresa em que você está negociando. Segundo, tá? Saiba qual tipo de grupo você vai entrar. No consórcio existem três tipos de grupos principais: grupos novos, grupos em andamento e grupos terminais. Na minha metodologia aí de trabalho, né? Na metodologia de investimento aí da Prefiro Consórcio, a nossa corretora oficial, eu considero grupos novos todos aqueles grupos que já tiveram a sua primeira assembleia e percorreram até 20% do prazo total do grupo. Legal? Por exemplo, vamos supor que no seu consórcio, sei lá, de 100 meses. Então, assim, até o 20º mês, esse grupo é considerado um grupo novo, certo? As principais características de um grupo novo são o quê? Médias de lances mais altas, menor volume de contemplações mensais e parcelas bem mais baixas. Eu gosto de comparar um grupo novo com uma corrida de 100 metros, sabe? Quando você entra num grupo desse, nas primeiras assembleias, todo mundo vai sair a milhão, né? Assim, aquelas pessoas que já têm um certo capital ofertam lances mais altos que faz as médias de lances subirem. Só que, em compensação, a parcela que você paga todo mês é super baixa, já que grupos mais novos têm prazos maiores e então a viabilidade financeira desses grupos é maior. Ou seja, você consegue dividir a sua dívida por muito mais tempo, né? O que faz as parcelas não pesarem no seu bolso. Enquanto que falamos aí em número de contemplações mensais, esses grupos aí têm as características de ter o quê? Menos contemplações do que grupos mais rodados. Mas por que isso? Bom, vamos lá. Porque, diferente do que muita gente pensa, a sua taxa de administração de consórcio não é linear. As administradoras de consórcio costumam antecipar parte dessa taxa de administração nos primeiros meses. Isso aí para cobrir os custos de criação do seu grupo. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você faz um consórcio de 60 mil reais. Em 24 meses, você vai pagar 15% da taxa de administração. Que todo mundo pensa que você pagaria 9 mil reais de taxa, ou seja, 15% de 60 mil dividido igualmente em 24 meses. Só que a realidade não é isso que acontece. A administradora antecipa parte dessa taxa nos primeiros meses. E qual é o impacto disso no grupo? Você deve estar se perguntando aí. Acontece que no começo, como tem menos fundo comum, menos pessoas serão contempladas. Por isso, grupos novos têm essa característica de terem aí menos contemplações do que grupos mais antigos. Da mesma forma aí, conforme o grupo vai rodando, acontece o contrário, óbvio, né? Como a taxa de administração já foi cobrada antecipadamente, acaba que sobra muito mais recurso para o fundo comum e as contemplações acontecem aí num volume bem maior. Logo, a sua chance de ser contemplada em grupos mais antigos acaba sendo muito maior, que é justamente o caso dos próximos tipos de grupos que eu vou te apresentar aqui. Os grupos em andamento são aqueles que, na sua maioria, já rodaram aí uma parte da sua vida. A nossa metodologia de investimento eu considero como um grupo em andamento aqueles que percorreram de 21% a 70% do período total do seu consórcio. E qual a característica aí desse grupo então? As médias de lances são menores, né? Só que a sua parcela é um pouco maior, obviamente, você vai dividir o seu saldo devedor por menos meses. O bom de um grupo em andamento é que ele tem mais contemplações, porque a administradora aí já antecipou aquela taxa de administração
então o número de contemplados aí por mês é maior. O ponto negativo, tá? Como eu já falei aqui, são parcelas um pouco mais altas. Por último, temos os grupos mais antigos aí, os grupos em fases terminais. Nesses grupos, né, as médias de lances são quase que simbólicas, né? O volume de contemplações é bem alto, porém a sua parcela é bem mais alta. Na nossa metodologia, vamos considerar que grupos antigos são aqueles que já rodaram mais de 70% do seu período total, beleza? Por fim aí, a última coisa que você vai analisar na hora de escolher o grupo é justamente o tamanho dele. Basicamente, aí podemos dividir os grupos em 3 categorias principais aí em relação ao seu tamanho. Grupos pequenos com até 500 participantes, grupos medianos aí de 500 até 2.000 participantes e grupos grandes com mais de 2.000 participantes. Mais uma vez, dependendo do tamanho do seu grupo, você terá um cronograma de contemplação diferente. Como você deve imaginar, tá? Em grupos menores, suas chances de ser contemplado via sorteio, óbvio, né, são bem maiores, já que você disputa com bem menos pessoas. Contudo, né, grupos menores te dão menos chances de ser contemplado via lance, justamente porque tem menos arrecadação. Por isso, dependendo da sua situação financeira e objetivo com o consórcio, você deve escolher um grupo diferente, tá? Se você quer economizar ao máximo e não vai dar lance, o ideal é procurar uma empresa que trabalhe com a economia, buscar grupos novos e de preferência que seja pequeno. Não, Dan, eu quero ser contemplado de repente mais rápido possível. Não tem problema. Procura uma empresa que tenha mais benefícios aí que vão acelerar sua contemplação. Escolha um grupo em andamento ou terminal que seja médio ou grande. Assim a sua contemplação vai sair muito mais rápido. Você percebe que esses 3 pontos sempre vão andar junto, não tem como. O foco da administradora, o tipo do seu grupo e o tamanho dele. Mas Dan, eu tô perdido aqui, conheci o consórcio agora, queria uma média de tempo só para ter uma ideia. Vamos lá, segundo os dados aí levantados pela nossa corretora, tá? Um consórcio bem feito, num grupo bom, saudável, mas um grupo novo, aquele que você paga as parcelinhas pequenas, contempla cerca de 70% dos seus participantes antes da meia vida do grupo, ou seja, você tem chances altíssimas de ser contemplado antes da metade do prazo do seu consórcio. Isso sem aplicar nenhuma estratégia complexa de contemplação, tá? Porém, como eu disse aí no começo do vídeo, o consórcio, meu amigo, é estratégia, né? Você precisa alinhar os 3 pontos que eu falei aqui ao longo desse vídeo: foco da administradora, tipo de grupo e tamanho do seu grupo, para ter os melhores resultados possíveis com o produto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se de repente aí você quer a nossa ajuda para escolher um grupo de consórcio para você, onde a nossa equipe vai buscar aí o melhor grupo que reúne esses 3 pontos que eu falei aí, você pode entrar em contato com a gente, com o meu time, só clicando no botão aqui embaixo do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Tem um pessoal muito bacana aqui na Prefiro Consórcio e atencioso aí, né, galera, gente finíssima, esperando aí para te ajudar da melhor maneira possível. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Lembre aí de nos seguir nas outras redes sociais, né? Todo meu dia lá eu tô postando no meu perfil pessoal, perfil da Prefiro Consórcio, produzindo conteúdos novos. Então assim, temos também o nosso grupo VIP do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição também, lá sempre tem coisa boa rolando. Eu te vejo semana que vem com muito mais compra planejada.